Boa tarde, eu sou o Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. O verbo partir é um verbo forte. É uma ação geralmente conjugada no imperativo. Vá embora, ou fique. Deixe-me, ou prefira permanecer na minha companhia. Tanto no afirmativo quanto no negativo, nós conjugamos muitas partidas sem dar muita importância. Mas quando é a nossa vez de deixar ou ser deixado, as coisas são um pouco diferentes. São tantos verbos que nós usamos. Eu partirei. Não, não vá, fique. Eu já decidi. O que te fazes ir? Não sei ao certo. Então por que vais? Não é saber o que importa, é sentir. Por favor, há como eu te ajudar? Não. É isto mesmo que queres? Repito, não sei, tenho dúvidas. Está tudo muito confuso e triste dentro de mim. Isto dói. Penso que tenho estado errada durante muito tempo. Mas não gostas de minha companhia, de minha presença? Gosto, mas deves entender. Eu te amo, mas sinto que não é o suficiente. Estás me dizendo adeus? Preciso pensar. Como disse, há uma névoa espessa de incerteza em minha mente agora. Ao anoitecer, tu saberás a conclusão disto tudo. Se ouvirás um adeus, ou se lançarei álcool nessa nossa chama. Ao anoitecer, decidirei qual verbo usar contigo. Como vocês já perceberam, o verbo partir tem uma importância muito grande, tanto até que nós utilizamos um texto hoje, que é esse texto que eu vou mostrar aqui para vocês. Foi um texto retirado da internet, nós não sabemos a autoria, mas é um texto que vem muito a calhar com o nosso objetivo de hoje. Vocês podem observar que o verbo é o verbo partir, que termina a nossa saga, mas não encerra definitivamente. Por quê? Esse assunto é um assunto vasto e por mais que a gente faça, por mais que tenha disciplina, que tenha repetição, nós vamos sempre ter que voltar nesse tema de conjugação de verbos. Tanto regulares, depois vamos ver os irregulares, os anômalos, os defectivos, vamos seguir em frente. Vocês podem observar que eu sou um revisor em tempo integral. Eu fiz questão de colocar esse texto da forma como ele está, mas eu percebi que aqui tem um pequeno deslize desse autor desconhecido. Ele colocou, não vá, fique. Eu corrigi aqui para não vai, fica. Sabe por que eu fiz isso? Porque depois, se vocês perceberem bem, eu já me decidi o que te fazes ir. Ele já passou para a segunda pessoa do singular. E aqui em cima, essas duas formas, não vá e não fique, ele estava se referindo a outra pessoa como você. Quando ele muda para cá para te, o que te fazes ir, ele já está usando a segunda pessoa do singular. E aí vai. Então, por que vais? Continua sendo segunda pessoa do singular. Então eu fiz essa pequena correção só para mostrar esse detalhe. Então é muito importante que vocês percebam essa correlação e em que pessoa nós vamos construir a nossa... Nós vamos fazer a nossa construção. Se é em segunda pessoa, sempre chamando de você, nós vamos usar sempre você o tempo todo. Mas se é em segunda pessoa do singular, nós vamos usar sempre tu, te, ti, contigo. Lembram dessa aula? Mas vamos lá, vamos ao nosso verbo partir. Ainda com as desinências modo-temporais, nós vamos observar que o verbo partir tem a mesma sequência dos outros verbos. Se vocês utilizarem essa formação toda para o verbo partir, essa mesma formação vai servir para todos os outros verbos que também são regulares, terminados em ir. Vamos ver o partir como fica? No presente, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partir, vós partis, eles partem. Eu coloquei mais alguns verbos que também seguem essa regularidade, que são os verbos... Deixa eu ver onde eu coloquei. Professor, embaixo do temporais, curtir... Embaixo do temporais. Lá em cima, curtir, mentir...
Embaixo do temporais. Aí, curtir, não é esse? Isso mesmo, exato. Obrigado, produção. Então, curtir, mentir e colidir são alguns verbos que também utilizam a mesma estrutura para o verbo partir. Então, vamos ver como fica o curtir no pretérito perfeito. Eu curti, tu curtiste, ele curtiu. Nós curtimos, vós curtistes, eles curtiram. Vamos ver o mentir no pretérito imperfeito? Eu mentia, tu mentias, ele mentia. Nós mentíamos, vós mentíeis, eles mentiam. E se fosse o colidir no pretérito mais que perfeito? Eu colidira, tu colidiras, ele colidira. Nós colidíramos, vós colidireis, eles colidiram. E qualquer outro verbo que vocês pegarem que for regular, vai servir nessa nossa estrutura, nesse nosso paradigma. Vamos pegar só para verificar se tem fundamento o que eu estou dizendo, o verbo pedir, que também termina em ir. Se nós tentarmos conjugar o verbo pedir na primeira pessoa do modo indicativo, como vai ficar pedir? Seguindo aquela nossa estrutura. Pegando pede, mais o o, ficaria eu pedo. Eu pedo? Não, eu pedo não, eu peço. Isso mostra o quê? Que o verbo pedir não é um verbo regular. O verbo pedir é um verbo irregular. Segue outra estrutura. Perceberam a diferença? Vamos tentar com outro verbo? Com o verbo possuir, por exemplo, que é um verbo irregular também. Possuir, se nós tirarmos o possuo, possues, aqui já não dá certo, na segunda não dá certo, porque a segunda vai ter que ser possuis. E a terceira pessoa, ele possui. Perceberam a diferença? Então, é por isso que nós acabamos errando algumas vezes, quando nós vamos colocar ele possui, exatamente, não é ele possui, é ele possui. Nós vamos tentar regularizar um verbo que não é regular. O verbo possui, o verbo possuir, é um verbo irregular. Por isso que ele não segue esse paradigma. Às vezes nós erramos por essa razão. Vamos em frente? Ainda no verbo partir. Eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Futuro do pretérito. Eu partiria, tu partirias, ele partiria. Nós partiríamos, vós partiríeis, eles partiriam. Pegando o verbo colidir como exemplo, no infinitivo pessoal. Partir, eu, partires tu, partir ele, partirmos nós, partirdes vós, partirem eles. Como fica no gerúndio o verbo partir? Partindo. Como fica no infinitivo? É ele mesmo, é o verbo no estado de dicionário. Lembram-se, é só vocês lembrarem disso. Quando se falar em infinitivo impessoal, é o verbo em estado de dicionário. É o verbo partir mesmo. E como fica no particípio, no gerúndio? Partindo. É aquele ato que nós já frisamos em outros vídeos. Agora eu estou partindo. Agora eu estou colidindo. Agora eu estou curtindo, que é um verbo que nós utilizamos muito hoje. E mais uma vez é importante frisar, nunca confunda eles partiram com eles partirão. No passado, eles partiram com a M no final. No futuro do presente, eles partirão com o tio. Talvez esse erro esteja acontecendo porque eu percebo nas comunicações que eu faço com meus alunos que eles não utilizam pontuação. Seja no WhatsApp, seja no Facebook, as pessoas estão deixando de lado a pontuação. Isso acaba contaminando a escrita formal. Quando nós temos que escrever um e-mail, por exemplo, na empresa, nós temos que usar pontuação. Temos que usar, devemos evitar palavras abreviadas, para não gerar nenhum tipo de confusão. Falando em confusão, existem algumas palavras que estão muito na moda hoje. Vamos pegar só 3 palavras como exemplo. Antirracista, conseguem ver aqui escrito antirracista? Antirracista deve ser escrito da forma como está escrito aqui. Antirracista, é tudo junto com 2 R's.
Por mais estranho que isso possa parecer, é dessa forma que se escreve antirracista. Se eu quiser escrever, por exemplo, antibiótico, vai ser tudo junto, sem traço, sem nada, tudo junto. E com um B só. Autoexílio, tudo junto também, sem hífen, porque é o O e o E que está juntando aqui. Agora, e se eu for escrever uma palavra como anti-homofóbico, por exemplo, que é uma palavra mais ou menos na moda? Aí sim, como a outra palavra seguinte se inicia com H, nós temos que escrever com hífen. Perceberam a diferença? Voltando então ao modo subjuntivo agora do verbo partir. Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Se fosse o verbo curtir, que eu curta, que tu curtas, que ele curta, que nós curtamos, que vós curtais, que eles curtam. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Vamos pegar o verbo mentir. Se eu mentisse, se tu mentisses, se ele mentisse, se nós mentíssemos, se vós mentisseis, se eles mentissem. Perceberam como se faz para identificar se o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo? Se nós colocarmos o se na frente, se eu, é quase como se fosse um condicional. Se tu, se ele, já sabemos que é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Vamos pegar agora o verbo colidir no futuro do subjuntivo. Quando eu colidir, quando tu colidires, quando ele colidir, quando nós colidirmos, quando vós colidirdes, quando eles colidirem. Muito bem. Agora, um passo muito importante para a formação do imperativo afirmativo e do imperativo negativo, que eu passei muito depressa nas aulas anteriores, e é muito importante sabermos de onde é retirado o imperativo afirmativo. Vamos ver? Como nós já dissemos anteriormente, a primeira pessoa não aparece porque eu não dou ordem para mim mesmo. Agora eu vou passar para cá para poder mostrar para vocês o imperativo. Formação do imperativo. A primeira pessoa do imperativo é o tu. Lembram-se que não tem o eu, só tem o imperativo a partir do tu. Nós vamos retirar do presente do indicativo, está aqui, presente do indicativo, menos o S. Menos o S. Então passou para cá, sem o S, fica parte tu. Ficou claro isso? De onde nós vamos retirar a forma ele, nós e vós? Ele e nós e eles. Vamos tirar do presente do subjuntivo. Então aqui, canta ele, cantamos nós. Cantamos nós. Aqui a segunda pessoa do plural, nós vamos tirar também do presente. Eliminamos o S, passa para cá sem o S, fica partir. Ali era partis, vós partis, aqui fica parti. Parti vós e partam eles. O partam retirou daqui do presente do subjuntivo. Ficou claro? Caso seja necessário, depois nós voltaremos nesse assunto da formação do pretérito, da formação do modo imperativo afirmativo. O modo imperativo negativo é muito simples. É só retirar o presente, menos a primeira forma, que é o eu, e passar todo para cá. Não tem problema nenhum. É só passar tudo para cá e nós já formamos o imperativo negativo. Como eu disse anteriormente, esse assunto não se encerra, é apenas uma pílula de conjugação verbal e provavelmente nós voltaremos a tratar ainda do assunto de conjugação de verbos, agora abordando especificamente o verbo ser, que é um verbo anômalo, que tem uma construção toda específica, ele não segue nenhum paradigma, é um verbo que precisa ser tratado especificamente sozinho.
Nós voltaremos com o verbo ser, voltaremos com outros verbos defectivos, voltaremos também com verbos anômalos, como é o verbo ser. Professor, como eu faço para te achar no YouTube? Se eu colocar Bispoeta, eu já acho a tua página? Se você for no Google, muito boa pergunta, Elise, muito obrigado. Se você for no Google e colocar Bispoeta, já consegue me localizar. Só Bispoeta já vai mostrar todas as minhas páginas, inclusive no Facebook, no Instagram. Tenho página também como professor particular. E você consegue localizar, inclusive também no YouTube, com Bispoeta. Tudo bem? Espero que eu tenha esclarecido sua pergunta. Ok. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a todas as pessoas que têm colaborado com perguntas, com incentivo. Aqui eu devo destacar o meu amigo Manuel, a minha amiga... tem várias pessoas, para não cometer injustiça com ninguém, eu vou ficar só com o Manuel, porque agora não me ocorrem os outros nomes. Mas à medida que eu vou me lembrando, eu vou sempre agradecer, porque é muito importante esse apoio que eu tenho recebido de várias pessoas que estão me incentivando, inclusive minha filha, minha esposa, são meus maiores incentivadores. Estou muito feliz por poder compartilhar essas experiências. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos uma boa tarde e não se esqueçam de curtir o meu canal no YouTube, dar o seu positivo, fazer a sua avaliação e tocar no sininho para que vocês possam continuar recebendo as novas notificações. Muito obrigado e tenham uma boa tarde.